A ocultação do nome do Eterno seu Filho, história que nunca te contaram, parte 2. O nome do Criador de seu Filho através de sua palavra, baseado na mentalidade histórica judaica do povo antigo e por revelação divina, pesquisador e apresentador de meu Silvio. Este vídeo que eu estou trazendo vai reforçar o primeiro vídeo para vocês entenderem melhor como aconteceu tudo. Como eu tenho dito que o nome do Criador e seu Filho não são esses daqui. Esses daqui já foram inventados pelos próprios homens, pelos próprios tradutores, enfim. Buscaram colocar esses elementos pagãos dentro da palavra do Criador. Mas na realidade, nós vamos ver mais além como é que ele se chama. O nome do Criador é Iá, que é verbo. Significa sou, ser presente, ser no momento que está. Iá é o nome que deram para o querube do Iá. Então, para diferenciar o criador do querube, eles colocaram a letra Vav nas escrituras e começaram a chamar dessa forma, Iá. Então, os sacerdotes, vendo esses fatos, para ocultar o nome também do nome do querube, que é Iá, colocou a quarta letra, que é o Re. Aí, colocando a quarta letra, o mensageiro, né, que é o Yahweh, disse assim: mudaste, porém, profanaste meu nome, me fizeste por voltar cativo. Quer dizer, e ele falou através de Irmiá, que é Jeremias, que quer dizer 34:16. Então, foi isso que aconteceu. O nome do Criador é Iá, o nome do querube que trouxe o verbo é Yahu, e a quarta letra foi os sacerdotes que colocaram. Então eles fizeram essas coisas assim, colocaram a letra Vav aqui para fazer Yahweh, para diferenciar o criador do querube. E apareceu a Moshe, a sarça ardendo de fogo. Foi o Malahim, por intermédio do querube, que o Iá mandou o querube enviar o Malahim para avisar Moshe. Então a quarta letra foi os sacerdotes que colocaram para ocultar devidamente a lei e proibia profanar. Então veja que é muito antigo essas coisas aqui, como tem o Yud, Vav Re, e esse Re novamente aqui foi posto. Então, o nome do Criador é Iá. Veja aqui, mão furada. Foi o Iá que veio se sacrificar pelo povo e sacrificar pelo povo para mostrar para o Iarro que o povo pode ser salvo através da graça. Então, o sacrifício que se apresenta é como um prego aqui. Então, Iarro, olha, mão furada pelo prego. Então, fica Iarro. Então, Iá foi furado pelo prego para o sacrifício. Esse outro furo aqui foi da letra Vav, mas não tem nada a ver isso. Porque cadê outro prego para furar? Porque geralmente só diz furo, mas se fosse aqui, se tivesse... Sim, vamos lá mais adiante, senão posso até me atrapalhar. Então, aqui, depois que criaram o tetagrama, passaram os maçoréticos de Adonai para cima do tetagrama e criaram-se a sonalidade para os tradutores, não para os Yahudim, mas para os tradutores. Passou a ser chamado de Yehová. É o nome criado através dos maçoréticos de Adonai. A mesma coisa foi também de Hashem, que criou o nome Yahvé. Entenderam? Olha aqui. Então, toda vez quando o Yahudim lê a Sagrada Escritura em hebraico, quando ele chega a ler aqui o tetragrama, ele chama Adonai. Aí vai lendo Adonai, vai lendo Adonai. É por causa dos maçoréticos de Adonai. A mesma coisa também de Hashem, quando chega Hashem. Então, os tradutores, como não tinham conhecimento, fizeram isso. Colocaram Jeová e Javé na nossa Sagrada Escritura.
Com o tempo, em 1999, a Sociedade Bíblica do Brasil retirou o nome Jeová e Javé, porque perceberam que era nome de demônios. Porque Jeremias diz 34:16 diz: Mudaste, porém, profanaste meu nome, fizeste por voltar cativo. Os tradutores alertaram a Sociedade do Brasil que esses nomes não é nome do Criador. Então, apesar disso que esse nome já vinha há muito tempo rolando, está fazendo sinais de prodígio como Criador no meio das igrejas. Entenderam? Que diferença faz? Nenhuma. Qualquer nome que é posto na Sagrada Escritura faz sinais de prodígio, porque está usando a palavra do Criador. A palavra do Criador é verbo, é poder. Vamos mais adiante. Veja que Iá significa sou, que é o verbo. Iarro é o querub, é nome já. Mas também se chama de nome para cá, para o Iá. Quando você diz Iá, você está chamando como nome. Quando se passa assim, o significado sou se põe como verbo. Aqui já não é mais verbo, Iarro. Então não é o nome do filho e não totalmente do Criador. Isso daí é do querube, porque a letra Vav foi o povo que colocou e passou a se chamar o querube de Iarro para diferenciar do Iá. Entendeu? No mundo dos Ibrim, de Israel. Então o filho, quando veio, recebeu o nome Iá, mais a palavra Shua, que significa salvação. Então ficou Yashua, que significa sou a salvação. Não é Yeshua. Veja só que Yohanan fala no capítulo 1, que é o João capítulo 1. No princípio era verbo, está aqui o verbo, Yah. E o verbo estava com Elohim, com quem? Quem trouxe a palavra foi o Yah, o querube, que colocou todas as palavras se manifestando para os profetas para trazer a palavra do Criador. E só o querube que gosta de sacrifício. O Iá mesmo, que é o Criador do céu e da terra, ele não gosta de sacrifício, ele é vida. Ele estava no princípio com Elohim, no princípio com Elohim. Por isso que ele diz, no princípio criou os céus e a terra, e Elohim, aí vem vindo, narrando. E todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, quem? No Iá. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece no meio das trevas, e as trevas não o conheceram. O Iá é verbo que é a palavra. Por isso que o Filho diz que o Testamento testifica dele. Então o Iá é o Criador dos céus e da terra, que deu seu nome para o Filho. É chamado Yahshua, não Yahushua. Entenderam? Que Yahushua é nome, não é verbo. Aqui João está dizendo que era verbo e se fez carne, então é Yahshua, que Yah é a salvação. Vamos mais adiante. Veja só em Êxodo 13, quem apareceu a Moshe foi o Malahi, do Yarro. Do Yarro quem é? O querubi. Uma coluna, aí vem narrando todas essas coisas. Depois o Yarro significa sou que sou. E o Yah significa sou. Por isso que ele diz que apareceu a Abraham, Isaac e Jacó como El Shaddai. Mas pelo nome Yahweh ele não foi conhecido. Por quê? Porque Abraham, Isaac e Jacó conheciam o nome Iá e não Yahweh. Entenderam? Este nome já foi posto já depois para diferenciar o Iá dos querubins que vieram do Malahim. Foi posto, por isso que Daniel fala no capítulo 9, disse, tu ganhaste nome. Entendeu? Então é isso. Yohanan diz, olha, e o verbo se fez carne. Será se foi o Yahweh que se fez carne? Yahweh não é verbo. O Yahweh não é verbo. Quem é verbo é o Yah. E habitou no meio de nós. Habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória de unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tá aí, ó. O Iá é o nome do Criador e do seu Filho, que é verbo. Iarro não é verbo, é Yahshua. Então, quando ele veio, o Malahim disse que a Miriam ia receber, dar à luz a um filho chamado Yahshua.
Olha só, Êxodo 17:16. Veja a diferença. Pois mãos foram levantadas contra o trono do Iá, e o Iá fará guerra contra o Malaque. Iá não é diminutivo de Iarro, não. Iá é verbo, é nome, e Iarro é só nome, entendeu? A pronúncia de um do outro diferencia muito. Um não é o mesmo, mas o Iarro diz que Iá é Iarro. Como assim? Ele está falando que ele veio se apresentar como Criador dos céus e da terra, trazer a palavra, o verbo. Mas ele não é o Iá. Não é diminutivo, não, isso, gente. Até eu pensei que é, mas não é. No momento que você começa a acrescentar letras, já começa a dar outro sentido. Como IA, depois coloca a letra VAV, fica IARRO, depois coloca outra letra e vai fazendo nomes. Mas não é o mesmo. No momento que você começa a colocar desde o início, como aqui IA, colocar VAV, já não se torna mais IA, já é IARRO. Entendeu? A diferença é isso. Vamos lá. Então, a última letra aqui, que é o Re, foi os sacerdotes que colocaram. Quando eles colocarem, Ir-me-á, diz 34, diz assim, mudaste, porém, profanaste meu nome, e fizeste voltar cada um a ser escravo, de quem? Dos espíritos malignos, dos espíritos maus. Porque se apossaram, se tornam semelhantes ao Altíssimo, o Criador só amaldiçoou esses maus espíritos, mas não tirou-lhes os poderes. Os que estão nos céus, que são os querubins, que lutam para ser semelhante ao Altíssimo, se transforma até mensageiro de luz para enganar muitos, se entronizam na palavra do Criador e pega qualquer nome de pessoas mortas ou de pessoas que ou pega nomes já inventados pelas pessoas, porque a nossa mentalidade ela deixa muito a desejar, porque a gente crê que aquilo é aquilo, a gente não tem esse modo de pesquisar. A gente só tem esse modo de pegar já pronto, mas não tem esse modo de pesquisar. Entenderam? Então, olha aqui, aleluia. No momento que você diz aleluia, você está dizendo louvai a Iá. Iá é o verbo. Louvai, que é o nome do Criador. Que é louvai a Iá. Quando você diz aleluia dentro da igreja, você está dizendo louvai a Iá. Mas você não está louvando a Iá. Você vai louvar Deus e Jesus, que é o nome contrariando o nome Iá. Louvai o nome do Iarro, que é o do querube. Louvai o servo do Iarro, quem é? O servo do querube. Louvai ao Iá. O Iá é o Criador, porque o Iarro é bom. Cantai louvores ao seu nome. Então, porque Iá, que é o Criador dos céus e da terra, escolheu para si Jacó e o Israel por seu tesouro peculiar. Foi o Iá que escolheu Jacó, que é o Criador dos céus da terra, e Israel. Só que o Malahim veio com o nome Iá, só que o povo começou a chamar ele de Iarro. Então, o que foi que aconteceu? Ele começou a dizer para colocar o nome no povo e na cidade de Israel. Deu o povo colocar, dos sacerdotes colocar, terminando em Iá, passou a ser colocado Iarro, o nome do querube, no povo e na cidade de Israel. Aí depois começou a surgir o nome Iá no final. Entenderam? O nome do Criador. O querube foi só um representante do Iá para trazer o verbo. Foi isso que aconteceu. Olha aqui, eu disse, não verei mais o Iá, que é Iá na terra dos viventes. Jamais verei um homem com os moradores da terra. Aqui está dizendo que é o filho, está falando sobre o filho. E está em Yeshayahu 38:11. Yeshayahu narra tudo a vinda do filho do homem, diz a aparência dele, enfim, diz a maior parte das coisas, a maior parte das profecias que se cumpriram no filho. Entenderam? Então o nome do filho é Iá, que é o mesmo nome do pai. Olha, cantai a Elohim, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, pois o seu nome é Iá. Executai diante dele. Olha, está aqui em hebraico. Quem sabe ler em hebraico lê, mas eu estou logo levando para vocês, logo em português, passando realmente como é que está escrito em hebraico. Vamos lá. Veja que o filho fala que tem o mesmo nome do pai. Está aqui uma Bíblia hebraica, uma Bíblia grega do Novo Testamento, onde o filho fala aqui.
Esse daqui vocês já viram no vídeo, você que não viram, vai ver o vídeo, o primeiro vídeo que explica também melhor. Então aqui, o teu nome que me deste, tá aqui, me deste, ó. Então é assim que se põe. Guarde teu nome, o nome que me deste também. Teu nome que me deste, e o nome que me deste, dispõe a mesma coisa. Iá, que é o nome do Criador, deu para o Filho, só que como ele veio na vida terrena, ele recebeu o nome Shua, ficou Yahshua. Como os gregos fizeram perseguição naquela época, fizeram perseguição contra os apóstolos para querer matar isso, aquilo, fazer desaparecer o nome do Criador, isso, aquilo. Aí pegaram esses pergaminhos do Novo Testamento, tomaram para si e começaram a traduzir. Os gregos também viram que aquilo era importante, também traduziram, mas só que eles não conseguiram jogar para o nome Yahshua. Sabe o porquê? Porque não tem a letra Re no alfabeto deles. Então, como não tem, eles tiram a letra Re, aí fica Yeshua. Então, eles compararam com os filhos de Yahudim que nasceram em Babel, na Babilônia. Yeshua. Yeshua é o nome aramaico, que significa salvação. Então, salvação, o nome salvação não é verbo, como diz Yahuhanan, que é João. No princípio era verbo. Ele já está dizendo bem claro. Então, Yeshua não é verbo, Yahushua não é verbo, Yahshua não é Yahshua é verbo, Yah é verbo, só não Yahu. Yahushua não é verbo. Entenderam? Isso que acontece. O nome do... Olha aqui que o filho diz. Está aqui diversas traduções do grego para cá. Olha. Guardem teu nome, o nome que me deste. Guardem teu nome que me deste. Guardem teu nome, teu que me deste. Paro aí, vejo aí, olha. Tradução da língua original, João Ferreira de Almeida. Esse João Ferreira de Almeida, ele que traduziu já da igreja, lá, todas as Bíblias que chegaram até nós foram traduzidas por Roma, pelos padres de Roma, enfim, chegou totalmente usurpada de lá, porque eles colocaram a cultura deles dentro da palavra do Criador. E pegaram o nome Deus, que era falado no mundo indo-europeu, para dia, que era Zeus, enfim, implantaram dentro da palavra do Criador e pegaram já o nome mudado e colocaram dentro da palavra do Criador também. Aí se tem possessão do inimigo. Veja aqui que Irmiarro diz, 11:19. Destruamos a árvore e seu fruto, cortamos a terra do bem para que não haja mais memória do seu nome. Ele está dizendo que o nome foi apagado mesmo. Daniel confirma isso, será cortado, ungido, não será mais, nada dele subsistirá, quer dizer, nem o nome, nada. Aí eu destruiu o santuário, enfim, fim será uma inundação, até o fim haverá guerra, para determinar a desolação, quer dizer, assolações, aliás. Quer dizer que tudo ali ia ser destruído, nada do Mashiach ia mais substituir o nome dele. Se tem um nome Iego, se um Iego nasceu no meio do monte de Iago, como o caso, se nasceu um Yahshua no meio do monte de Yeshua, o nome quando é proibido falar no reino, ocultou, pronto. Aí fica o nome Yeshua divulgado. Por quê? Porque é conhecimento do povo. Veja que Deus se faz semelhante ao Altíssimo usando o nome Jesus. Yeshayahu 14, 12 e 14. Como caíste do céu, estrela da manhã, que é o querube, filho da alva, branco, santo, como eles querem dizer, como foste cortado por terra, tu que debilitar, enfraquece as mentes das nações para querer dominar. Tu dizes em teu coração superior ao céu, acima das estrelas do Altíssimo, dos mensageiros, estrela mensageira, está isso em profecia, pode procurar. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação, que é das assembleias, das igrejas, me assentarei ao lado do norte. Ao lado do norte, a Síria, onde a família de Arã.
Então foi de lá que o antigo Epifânio veio de lá para fazer guerra com os gregos, foi preso, de lá convenceu os gregos, tudo, aí foi atacar Mitzray, que foi Egito, quando ele veio de lá, entrou no templo de Jerusalém, Jerusalém, e destruiu tudo, colocou a estátua de Zeus, trazendo já de lá, a estátua de Zeus, que hoje é Theos, depois passou para Deus, fazer com que todos adorassem os sacerdotes de Zeus, fazia todos aqueles sinais e prodígio. Pode ler o livro de 1 Macabeus, pode ir lá procurar, esses livros são apócrifos. A Roma não logo divulgou esses livros por causa do quê? Por causa que ali, se você pesquisar, encontrará muitos relatos de Roma. Roma se sente hoje culpado porque perseguiu muita gente, matou muita gente, para querer fazer o povo adorasse algo por engano. Então isso que aconteceu, e ele se assentou, Deus se assentou lá e fizeram aquela coisa toda, e mataram muitos, daí criou a diáspora, que a história conta que foi várias diásporas. Então os macabeus lutaram pela sua independência, queriam tomar novamente, mas só que perderam a guerra. Foi quase 200 anos de guerras para defender. Tem o primeiro e segundo Macabeu, mas o primeiro Macabeu é muito bom para vocês entenderem tudo o que aconteceu. Eles profanaram o sábado, os gregos, com os romanos profanavam o sábado, e mais à frente só o domingo Constantino que logo oficializou para guardar o domingo. Foi só isso, só oficializou, porque a profanação já vinha de lá. A história tudo conta. Esse primeiro Macabeu é um livro histórico também, bíblico histórico, para você entender. Então Eliá, no livro apócrifo, eles falam em anticristo. Eles colocaram isso para confundir a mente de vocês, mas é falsos ungidos. Falsos ungidos, porque os que já vieram antes do Mashiach já morreram. Então não espere que o Mashiach já vem de ressuscitar de novo, ressuscitar de novo. Ele vem nos céus só para buscar os seus, pronto. Olha só o que ele diz, faz o mesmo sinais ou prodígios falsos ungidos, que a gente vê muito dentro da igreja, vê muito pregando com nome errado, com nome que Roma colocou dentro da palavra do Criador. Veja, ele caminhará sobre o mar e sobre os rios como se fosse terra. Terra firme, ele fará coxos andarem, mudos falarem, fará cegos verem, purificará os leprosos, curará doentes, expulsará os maus espíritos dos possessos. Olha, expulsará. Os falsos ungidos faz isso, expulsa mesmo. Diante de todos operará muitos sinais e prodígios. Ele realizará a obra que o ungido realizava. A única coisa, a diferença, é que ele não ressuscita mortos. Nunca ouvi dizer que Deus ressuscitou mortos. Quando morre alguém, os irmãos tudo vão lá, ora. É pelo familiar, não ora em cima do morto para ressuscitar. Isso eles não fazem. Por quê? Porque não tem poder para ressuscitar o Espírito de Jesus e Deus, qual muitos estão adorando. Eu digo isso porque também já adorei, já fui também da igreja evangélica. Quando o Espírito me revelou o nome dele, eu fui começar a pesquisar, que foi 14 anos de pesquisa, e cheguei a essa conclusão. Descobri, agora não, agora estou vendo que está vindo para mim força, poder e tudo. E Satanás não fica perto quando vocês dizem em nome do Yah ou então o nome do Yahshua. Ele se manda. Até mesmo Deus e Jesus não suportam esse nome. Eles negam esse nome. Entendeu? E se uma pessoa nega o seu próprio nome, então não é ele. Ele está se fazendo como mensageiro de luz para enganar muito. Como o nome era ocultado do mundo dos livrinhos de Israel, como se diz, agora não é mais, porque se eles ocultaram o nome Yahu, mas fica o nome Yah para eles pronunciarem, que é o nome do Criador mesmo, que é o Verbo. Entendeu? Eles ocultaram o nome do querube, porque
começaram a chamar para o querube, para o Iá, que é o querube, que também faz parte do Iá, começaram a chamar de Iarro para o querube. Então ele se manifestou dessa forma, Iarro, e mandou colocar o nome do povo na cidade de Israel. Mas só que nas escrituras pertence, a genealogia pertence aos sacerdotes. Deles colocarem como Irimiá, Ananiá, Yeshaiá. Não, eles colocaram Irimiarro, Yeshaiarro, tudo assim. Por causa também dos livros também dos profetas, que colocou também o nome dos querubes, como Irimiarro disse: achaste a tua palavra e logo eu comi, foi gozo e paz, pelo teu nome sou chamado. Então colocou Iarro, mas ele estava referindo aqui ao próprio querube, que foi começado a ser chamado pelo Iarro. Então lá na frente, Daniel fala que ele ganhou o nome, entendeu? Já explicando que aquilo ali foi ganho de nome, o povo chamou para ele. Tá, vamos entrar em outro detalhe. A gente chama de El. Muita gente está confusa se é El ou é U, ou Elohim ou é Urim. Bem, a gente chama de El por causa do nosso português, mas eles chamam de Elen. Elen. Essa palavra ela é muito antiga, então era chamado para o verbo, para o criador, era chamado de Yah-El, na época, de Abraão, de Isaac e Jacó. Só que não se encontra no texto, mas se você analisar bem, você vai ter um bom rendimento sobre isso. Depois de El surgiu Eli. El para Eli. Então, surgiu esse nome Eli também para compactar, para fazer com que, aliás, o nome El seja mais esquecido, porque a língua vinha modernizando. Na época de Moshe já não chamava mais de El e nem Eli, mas chamava de Elohim. Entenderam? Na época de Moisés chamaram de Elohim, aí veio o nome Yahweh, que se manifestou para Moshe, que justamente era o Malahim, que se manifestou, e aí disse que era Elohei de Abraão, Elohei de Isaac, Elohei de Jacó. Naquela época era Elohei, chamado de Elohim também. Elá já foi na época já antes do exílio babilônico e dentro do exílio babilônico. Elá, Elahá, enfim. Esse Elá que deu o nome para que fez com que o Maomé colocasse o nome do espírito que apareceu para ele, chamando de Alá, entendeu? Mas não quer dizer que seja o criador. É um querube que se manifestou para ele, fazendo sinais de prodígio como criador. Aí criou-se a seita deles lá, do Maomé, que é o Alá. Então observa só que os querubes eles andam lutando para dominar reinos, para com que as pessoas venham aceitar eles como se fosse o Criador, mas tudo é mentira. O Criador é amor, é paz, é compreensão, enfim. Ele é o fruto do Espírito, mas não esse Espírito que faz com que reinos, povos e nações entrem em conflito um com o outro para querer dominar, para dominar seitas. Não é isso, entendam. O Criador é paz, como o Mashiach veio mostrar o amor, a paz, tudo, para obedecer os mandamentos, tudo. E só que esses espíritos estão fazendo realmente querem ser semelhantes ao autismo e acaba fazendo besteira, fazendo o povo se matarem por causa de religião. Não é assim. Então, não é Urim, não existe a letra Vav aqui no meio, entendeu? As escrituras nenhuma, até mesmo testamentos antigos, não vem com Urim aqui. É Elohim, vem Elohai, Eli, Elohei, esse que vem, olha, tudo lá. Então até o filho fala aqui na hora de sua morte: Eli, Eli meu, por que me abandonou, por que me desamparaste? Ó, ele está usando essa sonoridade porque essa sonoridade, El e Eli é o mais antigo, entendeu? É o mais primitivo. Então eles chamavam na época para o Criador Yah-El. Vamos mais adiante para vocês entenderem melhor.
Veja em Gênesis 31:13. Eu sou o El, de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te, pois sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Veja, ele é o El de Betel. Betel foi chamado por Jacob. Entenderam? Tá aqui, olha. Que fala que ele põe uma coluna, uma coluna no lugar onde fará com ele, uma coluna de pedras sobre ele, derramou libação e deu-lhe também azeite, derramou-lhe azeite, assim vem vindo. Então ele disse, aquele lugar onde falou Elohim, ele chamou de Bet-El, que é casa de El. Então lá que surgiu também o poço de Betel, que a gente chama no nosso português, mas é Bet-El. Lá que surgiu que as pessoas iam para lá e receber milagre, enfim. Aí o mensageiro passava por cima da água lá, e aí as pessoas recebiam milagre, aquela coisa também. Mas só que ela é chamado para outros Elohims também, entendeu? Como aqui diz em Deuteronômio 3:24, o Senhor Yahweh tu já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua força e tua forte mão, pois que ele há no céu ou na terra que possa fazer segundo as suas obras. Olha, aqui usando para os outros. Como o pai de Baal não tinha um nome próprio, o povo começou a chamar ele de El. É como aqui também no Brasil, eles chamam de Deus, mas não significa quem é, porque Deus você chama para qualquer deidade. É tipo o Senhor, para o mundo espiritual está chamando qualquer deidade, não especifica quem é, a tua mente que se corrompe. Porque Senhor e Deus é forma de tratamento na nossa mentalidade. Mas no indo-europeu era designado para Deus. É designado para Dia, que é Zeus. Que é Júpiter, que é Deus. No mundo indo-europeu. Foi de lá que veio esse nome Dia, ou Deus, passou para Theos. De Theos veio para Deus para a gente. Porque Deus é em grego, de forma europeia, depois passou Theos, que é em latim, e depois passou para nós, parece que é em latim, Theo, não estou bem lembrado, depois passou para nós como Deus. Veja, se você chama para o mundo espiritual Deus e Senhor, você não está identificando qual é o Espírito, entendeu? Então se põe dessa forma. Veja que ele é chamado sim. Agora vamos entrar na outra questão. Aqueles que querem se basear nesse texto, nesse coisa aqui do autor Afonso Schrock, sei lá. É no Dicionário Bíblico de Hebraico e Português, de Luiz Afonso, página 33. Eles se basearam nisso e criaram o RIM. Mas só que o contexto disso, do dicionário, não se fala isso. Ele fala o ou iu. Alguns lexicográficos postulam esta raiz ser forte, poderosa. Mas aqui ele diz que o significa vigor, ainda fica com dúvidas. Olha aqui, uma pergunta. E também significa carneiro, pilatra, ele quer dizer isso. E aí lá que ele coloca o nome El. Mas na verdade não é isso. Não é Urim. Isso é que eles criaram e inventaram o significado. Entenderam? Isso eles inventaram, porque é El. El. Não é o U ou o Rim. Veja o que os outros dicionários falam em relação a U. Veja aqui o dicionário hebraico, português e aramaico português da editora Voz, 20ª edição de 2007, página 5. Ele fala aqui U, ele quer dizer que vem de Ulim, que aí vem aqui, diz aonde aqui está escrito tudo, aí quer dizer que nessa parte aqui, aliás, Ulam. Aliás, ele quer dizer que é corpo e barriga.
quer dizer que é um sufixo que é ulan também, que é corpo e barriga, só que eles colocaram aqui se também, como colocou lá. E aí vem dizendo aqui u novamente, vem dizendo que se puxa pelo esse u, que é uma raiz mesmo, coisa, e a mesma coisa esse outro dicionário também do grego Strong, John Strong, ele diz também a mesma coisa, corpo e barriga aqui. Esse u significa isso, que é uma coisa de firmeza, entendeu? Então, há uma contrariedade, a gente encontra em diversos dicionários isso. Só que eles encontraram lá a coisa que realmente eles querem comparar, como se fosse chamado por criador Urhin, onde já se viu chamar de barriga, vigor. Não, mano. Essas coisas aqui que simboliza somente como carneiro, pilares, essas coisas aqui, é só para colocar como sendo firmeza. Mas não esquece, não quer dizer que seja El, entendeu? A El que veio a palavra Eli, depois Elohim, enfim. Veja que ele quer dizer Urim aqui, Urim, que ele colocaram aquele U, depois Rim, pegaram já de Elohim. Aí, ser eterno soberano criador. Se o criador chama Elohim para diversos espíritos, tanto caídos, aqueles que estão mesmo até para demônio, ele chama também de Elohim. Por quê? Porque tem força, tem poder. Isso que significa Elohim. Tem força, poder, é forte. Então, já imaginou que eles criaram para Urim, que é ser soberano eterno criador? Então, observa, se eu chamar para Satanás que ele foi criador, seres, para Satanás, se ele foi seres soberano eterno criadores, será se ele foi criador ou criatura do Criador? Se Elohim é tanto no singular no plural que a gente fala, então o Rim também é. Então, se é ser soberano criador, como eles querem dizer que significa o Rim, então colocando ser soberano eterno criador, para o plural ficará seres eternos soberanos criadores, para falar para os outros espíritos. Será se eles foram? De maneira alguma, está errado isso. Foi criado por eles isso. Entendeu? Então o certo é Elohim, como a gente encontra na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura foi restaurada por Ezra e Nehemia. De lá, a única coisa que ocorreu foi só que os maçoretas só colocaram a sonalidade maçorética, não mudaram nada, de acordo com como era chamada, porque as guerras dos Macabeus terminou entre os anos 300 a 350. No ano 400 eles começaram, de 400 a 500 eles começaram a colocar a pontuação maçorética para o povo que ficou disperso não perderem a sonoridade do hebraico. Entenderam? Foi isso que aconteceu. Porque se tivesse mudado a sonoridade, mudaria o significado, mudaria muita coisa. É isso que ocorreu. Então, veja, vamos ver a característica física do Salvador. Então, em Êxodo 4, 6, diz assim, disse-lhe mais o Iarro para Moshe, né? Até agora não, mete agora a mão no seio, aí o Moshe colocou, né? E quando tirou, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Observa, se eu sou branco, se a minha mão for ficar leprosa, ela vai ficar branca. Mas para quem é negro, vai ficar branco como a neve. Entendeu? Porque há uma diferença. Então, o povo ivrim na época o povo ivrim na época é moreno, bem moreno mesmo, e o único que nasceu albino naquela época foi só Noá. E isso o livro de Renault fala isso, que é Enoque que eles falam. O livro apócrifo. O único que nasceu foi Noá. Aí Noá teve aqueles filhos e tá. Entre pessoas morenas casadas, a possibilidade de nascer, como diz a biologia, filhos albinos, parece que um terço por aí assim, não estou bem lembrado, mas chega a isso. Então tem possibilidade sim, foi isso que nasceu o Noá.
Noé foi o único albino que nasceu. E veja só, depois o povo foram escravos no Mitzray, que também o Mitzray vem do povo também hebreu, o povo do Egito é o povo hebreu também, lá do Mitzray, pode ver no livro, tá aí os livros, tem aí na descrição embaixo, é só clicar, baixar os textos tudinho, a Bíblia do Velho Testamento, aliás, não está o Novo, está só o Velho. Aí vocês vão ver lá que Mitzray também era um filho a maioria do povo da terra saíram lá do povo Ivrim, devido a Babel na época, que confundiram as línguas. Então veja que em Cantares 5 e 6, olha só que se diz: sou uma moça preta, mais linda, ou filha de Jerusalém, como as tendas de Kedar, como as cortinas de Shalom. Então as cortinas de Salomão era preta, as tendas de Kedar era preta. Então essa palavra aqui, Shehoha, é preto, pode procurar no dicionário, só que aqui no lugar de preto eles colocaram moreno, entenderam? Aqui a palavra é preta, então povo Ivrim era negro, a gente chama de negro, mas aqui a palavra está dizendo que eles eram preto. E a maldição que esse povo leva é sua cor, porque, como diz o Criador, por onde eles andassem, eles iam ser escravos, iam ser, como é que se diz, desprezado, enfim, tudo isso. Por isso que eles andavam muito juntos, alguns sim, que se casavam com estrangeiros, isso, aquilo, como aconteceu, que aconteceu em toda a história também dos Ivrim de Israel, que puseram para dispensação, que só puderam morar os puros dentro de Israel, e os demais foram dispersos. Os demais foram dispersos para toda a Europa. Entenderam? Esses dispersos foram casados com filhos dos estrangeiros, que o Mashiach veio atrás para a salvação. Por quê? Porque eles conheciam as duas línguas, tanto a deles como a dos estrangeiros também. Eles não veio pregar para os gregos. O Mashiach veio para a dispensação do filho de Israel. Aqueles israelita que era casado com estrangeiro. Entenderam? No Novo Testamento, você lendo, você vai ver que é. Então aqui de novo, olha. Não repares em mim ser preta, porque o sol crestou-me atrás. Quer dizer que o sol queimou ela, porque eles eram os escravos. Eles eram escravos, eram trabalhadores, isso, aquilo, entendeu? Ou filhos de minha mãe, indignaram-se contra mim. Os filhos da mãe de quem? Porque o povo da terra todinho é filho do povo Ivrim. Desde o princípio, todos, então indignaram contra o povo de Israel e escravizaram, como aqui ela diz, ó. Me puseram por guarda de vinha, quer dizer, puseram ela para trabalhar na vinha, trabalhar na vinha, nas uvas, enfim. E a minha vinha quer dizer que a vinha dela não, porém, não guardou, quer dizer que ela não teve como guardar a vinha dela. Por quê? Porque os povos invadiram, teve aquela invasão, enfim, tudo isso ocorreu também para escravizar eles. Porque para os brancos, na épocas passadas, negros tinham que ser escravizados, como ocorreu também depois das cruzadas, enfim. A Igreja Católica Apostólica perseguiu muitos judeus, e o povo que está na África, a maioria é da tribo de Yehudá, que fugiu para lá da época da diáspora, entendeu? Como eles não tiveram aquele contato tudo com a palavra, como eles têm um corpo, bem dizer, fluente para os espíritos, aí começou a entidade terrena a se incorporar neles. Entendeu? Se incorporar neles. Aí surgiu o candomblé, surgiu outras coisas, só aquilo, entenderam? Porque eles perderam a cultura dele, hebraica. E os demais que foram para a Europa foram dominados e estão casados com os europeus.
com os outros já brancos. Aí, hoje em dia a gente já se vê aquela mistura, entendeu? Já se vê essa mistura. Quer dizer que eles estão casando com outros e outros, assim, de outras cores, de outras raças, enfim. Foi isso que aconteceu. Yeshayahu 53 hoje. Olha, veja aqui. Pois foi crescendo como renovo. Isso daí foi para o Machia, a profecia. Para crescendo como um renovo perante ele. E como raiz que sai de uma terra seca. Ó, uma raiz que sai de uma terra seca, um povo escravizado. A seita dos Nazareus foi quando surgiu. Ele saiu da seita dos nazarenos, que a gente fala. Quando surgiu no primeiro século antes do Mashiach nascer. Então, na terra seca já está englobando ali todo o povo de Israel quando veio da Babel, da Babilônia, de Nabucodonosor. Então tá, não tinha formosura nem beleza, já se diz. Quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Desprezado, rejeitado dos homens de dores, enfim, vem caracterizando. Só aqui, pela palavra de Yeshayahu, dá para perceber que eles mesmos, a raça dele, como diz aqui a palavra deles lá, era um preto, entendeu? A gente chama de negro, mas aqui é a palavra deles, está aqui, olha. Shiroha. Shiroha. Então é isso, a raça, a palavra aqui que está dizendo que eles são preto, mas a gente chama de negro respeitosamente. Aqui que está escrita a palavra, é isso que eu quero explicar. Então, deu para vocês perceberem como a Shia era moreno, cabelos crespos, tinha uma estatura até boa, tudo, porque a maioria deles eram alto. Vamos lá mais adiante. Veja só aqui que pegou. Quando a estátua de Zeus foi posta no templo do Criador para o povo adorar, mandado por Antíoco Epifânio, e o sacerdote mandou matar aquelas pessoas que não adorassem, principalmente os Yahudim, porque eles queriam exterminar com a seita dos Yahudim. Então, o que aconteceu? Com o passar do tempo, a estátua de Zeus foi levada para Istambul. E foi destruída para lá, e a imagem de Zeus foi colocada na igreja de São Xavier. A imagem de Zeus, que é este aqui, ó, a mesma aqui, é o filho de Zeus também, ó, branco tudo, cabelos lisos, isso aqui. Foi imposto lá e daí veio a imagem do Salvador, que é um nome transliterado errado, Jesus, que veio de Yeshua, que não é Yeshua o nome do Salvador, mas sim Yahshua, que o nome é ocultado, que o nome é verbo, como eu tenho explicado, foi ocultado mesmo por causa das perseguições aos apóstolos, tudo, e dominaram o pergaminho do Novo Testamento, que foi escrito em aramaico e hebraico, e traduziram para o grego. Depois eles foram fazendo mudanças e mudanças, começaram a mudar as palavras que havia também. Enfim, depois começaram a queimar as Bíblias, depois começaram a queimar as Bíblias com o tempo. No século XV a XVI, começaram a queimar muitas Bíblias e começaram a mudar novamente as palavras. Então observa aqui, e esse daqui foi que fizeram lá para os historiadores lá fizeram para chegar aproximadamente à imagem. Mas na verdade, para mim ainda não está bem dentro. Agora, essa imagem aqui ficou mais próxima, bastava colocar mais cabelos crespos aqui. Entenderam? Então, olha a diferença. Aqui tem beleza e formosura, olhos azuis. Olha se meus olhos fossem azuis também. Poxa. Então, é de Deus. Essa imagem que responde para Zeus, também como Prometeu também. Zeus vem como Deus e Prometeu vem como Jesus.
Porque veio, prometeu, se põe como uma promessa. Veja aqui. Daniel fala, e depois de depois de 702 semanas será cortado o ungido. Ó, será morto, será cortado, decepado o nome dele, da terra dos viventes, e nada lhe subsistirá. Já está dizendo nada dele subsistirá, nem o nome. E o povo do príncipe que há de vir destrói a cidade e o sagrado, que a gente chama de santuário, mas não é santuário, santuário. A palavra santo foi inventada por eles lá, que a palavra Kodesh significa sagrado, e Kadoshim, aliás, é consagrado. Enfim, eles começaram a colocar essa palavra santo por causa dos sacerdotes, foi inventado. Por isso que a gente vê hoje em dia pai de santo, santos na Umbanda, santos desses espíritos caídos na terra são santo, enfim. Entenderam? Deu para entender, né? Então fará pacto com muitos. Daqui tá falando, essa parte aqui está falando, esse acontecimento, pode ler no livro de 1 Macabeus que você vai ver. Então ele fará um pacto com o antigo Estefone, quando veio do Mitzray, que é do Egito, invadiu o templo e destruiu o templo, tudo lá, e colocou a estátua de Zeus. Aí que sobre as asas das abominações, quer dizer, do domínio das abominações de Zeus naquela época, que eles mandaram todo mundo adorar Zeus, isso aquilo, para começar a vir o cristianismo, quer dizer, todos serem cristãos. Eles tomaram a seita dos Nazirei para com que o império pudesse reerguer novamente na época, por causa do real, do dinheiro na época. Entendeu? Porque eles estavam perdendo credibilidade. Então, olha, sobre as asas da abominação, sobre o domínio de Deus, que é Zeus, virá o assolador, que é Roma papal, até a destruição determinada, o qual será derramado sobre o assolador. Está aí, em Apocalipse você vê que Roma vai ser destruído por causa de quem colocou engano, destruiu o templo, destruiu o templo, mudou os tempos e a lei, como diz o Daniel, adoro mais criatura do que o Criador, mudou a verdade em mentira para adorar mais a criatura do que o Criador, enfim, colocou engano, colocou a sua própria cultura dentro da palavra do Criador para o povo adorar em Roma, adorar em tudo que há em Roma. Então esses espíritos estão fazendo sinais de prodígio, enfim, até santos que já foram mortos estão fazendo sinais de prodígio, que isso daí é antibíblico. Não existe isso, são espíritos das trevas que se fazem sinais de prodígio com o nome de pessoas mortas, se pondo semelhante. Isso que ocorre, gente. Vamos lá. Então, é essas coisas que ocorrem. Veja que, quando o povo saiu da Babilônia, então Esdras escreveu a primeira crônica e segunda crônicas, Esdras. Foi em 450 a 420 antes de Cristo, a gente fala, que é antes do ungido. Então ele veio fazendo toda a genealogia do povo da época, quem era filho de quem era, então era para a saída deles lá para vir para Jerusalém. Então ele veio vindo. Esdras percebeu também que nas escrituras o nome do Criador é Iá e do querub é Iahu. O que foi que ele fez? Ele tirou a maioria dos nomes, a letra Vav. Ó, como Amatzia, Yahu, aliás, Amatzia, Azariah, ó, que é Azariahu. Ele já tirou aqui, ele deixou um e colocou outro. Assim, Risquiahu, ó, ele deixou. Mas aqui logo de início, até o certo tempo, ó, depois ele vem tudo apresentando com Iá, ó. Yecamia, ó. Pedaia, ó. Nadabia, ó. Veio tudo agora com Iá. Ele foi tirando a letra Vav e deixando só Iá, ó.
Aqui dá para perceber, entendeu? Essa genealogia que ele fez já da vinda do povo de lá de Babilônia para Israel mesmo. Ó. Aí ele vem vindo, ó. Ele percebeu isso também, e também, claro, né, posta pelo Espírito, ele fez tudo isso, ó. Tirou a maioria da letra Vav, do nome, a letra Vav do Yahoo, tirou o nome do querube, porque ele percebeu, como eu tenho explicado para vocês, que o querube veio com o nome Yah, mas só que o povo não se contentou. De chamar de Yah para o querube, começaram buscaram indiferenciar o criador, o nome o verbo que é o criador, e do nome que é do querube. Então, o criador é Yah, aí o querube veio com o nome Yah, mas só que eles não se contentaram para diferenciar, para saber se era o querube ou o criador, fizeram essa distinção, colocaram a letra Vav. Então, para o criador é Yah e para o querube é Yahu. Aí tá, quando o querube disse sim para colocar o nome no povo e na cidade de Israel, deles colocaram Yah, eles colocaram o nome do querube, Yahu, Yahu, e aí veio vindo Yahu, Yahu, Yahu. Aí com o tempo já começou dentro dos outros textos também, veio Yah e Yahu, nos livros também, essa variação, Yah e Yahu. Então, dá-se para entender que eles usaram essa forma para diferenciar. É por isso que Daniel fala que ganhaste nome, como hoje se vê no capítulo 9. Está lá na oração de Daniel, no capítulo 9. Pode lá ver. Porque teu povo, tua cidade são chamadas pelo teu nome. Ele está dizendo para o querube, não para o Criador, mas para o querube. Que ele está orando para o querube. Então tem que observar. E quando vocês verem o tetragrama, é Iá. E quando vocês verem, é Yahoo, aliás, quando vocês verem o tetragrama é Yahoo, e quando vocês verem só o Yah é para o Criador. Então, certas formas assim, para ser sincero com vocês, quando vocês forem ler onde tiver Yahoo, vocês têm que ler Yah, como o próprio Espírito tem dito a mim. Porque o querube que gosta de sacrifício, gosta de sangue, gosta de sacrifício de animais, isso, aquilo, são os querubes. O Criador não, o Criador é vida, ele é a vida, ele não gosta de sacrifício. Por isso que ele enviou o Filho dele para ser sacrificado, para com que o povo pudesse receber perdão e ser salvo pela graça, mediante a fé. Então vamos lá. Num êxodo, olha, que apareceu aqui para Moshe foi o Malahim, que apareceu na sarça de fogo, tudo. Ó, tá aqui, sarça de fogo, ele que apareceu com o nome Yarro, que é do querube, que é o querube que veio. Aí ele falou, mas eu sou Elohei de Abraão, do teu pai, Elohei de Abraão, Elohei de Isaac, Elohei de Jacó. Então falou dessa forma, mas lá na frente ele fala que Elohei respondeu Elohim a Moshe, sou o que sou, se impõe como Yahoo. Disse mais, dirás aos filhos de Israel, sou, que é o Yah, me enviou a voz, que ele se põe como Yah. Ele diz que Yah é Yahoo, mas na verdade são nomes diferentes, mas só que a simbologia dele dizer é tipo assim, você é um substituto. Tem o seu chefe, você vai ser um substituto do seu chefe. Então você vai ficar responsável de levar o verbo, a palavra. Isso que se põe. Então vamos lá mais adiante. Quando ele apareceu a Abraham, Isaac e Jacó como El Shaddai, o nome Yahoo não foi conhecido. Por quê? Porque Abraham, Isaac e Jacó conheceu o nome Yah, não Yahoo na época. Ó. Aparecia Abraham, Isaac e Jacó como El Shaddai, que é
El Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahweh, não fui conhecido. Quer dizer, pelo nome que o povo deu para ele, Yahweh, ele não foi conhecido, por causa do Vav que colocaram. Entendeu? Essa última letra aqui foi sacerdote que colocaram, por isso que ele disse, mudaste, profanaste meu nome. E esse nome Yah, a palavra Yah e o nome Yahweh, você vê que encontra no povo e na cidade de Israel. Só que o trigrama de início dos nomes, eles mudaram para a sonoridade e erro. Entenderam? De início. Por isso que se perdeu o nome do Mashiach. Entendeu? Se perdeu o nome do Mashiach, se perdeu o verbo. Por quê? Porque eles colocaram o nome do querube no povo e na cidade. Porque se eles tivessem colocado só Iá, para ficar, além de Yehudá, ia ficar Iada. Iadá. Então, o nome era para ser esse. Então, do Mashiach ia ficar Yashua, não o nome dado a Rocheia. Então foi composto o nome do querube neles, no povo, não é do Criador. O nome Yahweh não é verbo, entenda. O nome Yah é verbo. Vamos mais outro aqui. Veja só o que diz aqui em Salmos. Salmos 102. Aqui fala, as nações, pois temerão o nome do Yahweh, que é do querube, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Yahweh edificar Sion, que é onde é Sion, né? E na sua glória se manifestar, atendendo a oração do desamparado e não desprezando a sua súplica. Veja que ele diz, escreva-se para a geração futura, para que um povo que está por vir louve ao Yah. Está vendo? Louve ao Yah, que é o nome do Criador, que é verbo. Entendeu? O próprio está dizendo, porque essas palavras foram postas pelo querube. Se era Yahweh, então não adiantaria o Salomão dizer assim, quem subiu os céus e desceu? Quem encerrou as águas no punho, no seu manto, por aí assim? Qual é o nome do seu filho, já que tu sabes? Se fosse Yahweh, ele não faria essa pergunta, porque ele já estava sabendo. Entendeu? Ele sabia que era o nome do querube. Quando ele começou a escrever o quê? Também diferenciando o Iá do Iarro. Isso que aconteceu. Quando tu diz aleluia, tu está dizendo louvai a Iá. Entenderam? Isso que ocorre. Esse que é o nome do Criador dos céus e da terra. É Iá. E o nome do seu filho, Yashua. Iá também. Você pode chamar para ele do Salvador de Iá, ou então Yashua. Ou então Iá é a salvação. É a mesma coisa. Não há diferença. Louvai a Iá. Ó. Não é abreviação de Yahweh, não, gente. Primeiro surgiu a palavra Iá, para depois colocarem o vav para ser Yahweh. Não existe abreviação. A gente pensa que é, mas não existe no mundo hebraico a abreviação desses nomes. Eles colocam como abreviação, mas não é. Por nomes, esses nomes são primitivos, Iá, depois surgiu Yahweh, depois colocaram uma quarta letra para fazer o tetagrama, para confundir mais, para colocar outra deidade, outros nomes, para ser semelhante ao Altíssimo, como ele próprio fala, enfim, tudo isso. Vamos mais adiante. Veja aqui o que eu estava dizendo sobre a cor do filho. Em Cantares, ou Cântico dos Cantos. Sou uma moça preta mais linda, ou filha de Jerusalém. Aqui também está dizendo, olha, essa palavra aqui que significa preta também. Entenderam? Então vamos mais adiante. Ele diz que é cabelo crespo, preto, enfim, Cantares dá característica muito daquele povo na época. Livro de Cantares. Veja só aqui, como tenho lido lá, em Daniel. E fará pacto firme com muitos por uma semana.
Na metade da semana para acessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, que é Roma papal. Sobre as asas de Deus, que hoje é Deus, virá o assolador, Roma papal, que devastou tudo, matou, fez a cruzada, espalhou os idiomas, tudinho. Aí os outros vídeos meus falam sobre isso, mas só que também eu coloquei o nome Yahu e Yahushua. Mas é errado, o Espírito me revelou que o nome não é esse. Ele foi me revelando desde quando eu fui orar com o pessoal, umas vigília aí ele foi me revelando tudo lá na vigília também. O Espírito de Deus não gostou, queria se levantar contra mim ali. Eu sei que foi maior foroaça lá. Tá. Eu digo por isso daí aconteceu nas vigílias dos evangélicos. Quando eu usei esse nome, o espírito que estava usando lá, os irmãos ficaram com raiva, queriam se levantar contra mim, enfim. Então eles estão induzindo o povo para acreditar neles. O caso é que a gente tem que ir na palavra, na original, no hebraico. Se outros espíritos negam o nome, então a palavra julga eles. Porque o nome Deus de Jesus não está no povo nem na cidade de Israel. O nome Senhor e Deus não testifica quem é o Espírito, entendeu? É isso que ocorre. Então a palavra é que julga esses espíritos, não é eu, é a palavra. Se o Criador diz que o nome dele está no povo e na cidade, você pegar a Bíblia de João Ferreira de Almeida, que esse foi do padre que traduziu para nós, e você vê só está o nome Deus Senhor, tiraram o nome Jeová e Javé, a Sociedade Bíblica do Brasil, aí colocou Deus Senhor. E todo mundo só crê nas coisas que é escrita. Elas não crê naquelas, elas não têm o hábito de pesquisar, não têm o hábito de buscar a verdade, porque a gente tem que buscar a verdade para nos libertar. Então a Bíblia nossa, essa João Ferreira de Almeida, ela deixa você cego. Se você procurar versículo em referente a nomes, você nunca vai encontrar o nome de Deus, nem o nome do Salvador, que é o nome mudado. O Salvador, e lá, se você vê em João 17:11, você vai ler que o Filho tem o nome do Pai, então não é Jesus. Entendeu? Entendeu? Então não é Jesus. Ah, mas é uma tradução, transliteração lá, mas se essa transliteração, tradução já veio do nome errado também de Yeshua. Yeshua não é verbo, não é palavra, se tornou nome no mundo no mundo lá da Babilônia, do aramaico, não é hebraico o nome. O nome do Criador é verbo, é Iá, e ele deu esse nome para o filho dele. Quando o filho dele veio na face da terra, recebeu o nome Yahshua. Quando a terra for transformada, isso aquilo, como diz Apocalipse, ele vai adquirir o nome dele original, Iá, novamente. Por quê? Porque a função dele é salvar a humanidade na terra. Mas depois que tudo for transformado, tudo, ele voltará a ter o nome Iá, o nome do Pai novamente. O povo não vai mais chamar Yahshua, mas Iá. Entenderam? É isso que ocorre. Então, daí dá para vocês entenderem, quando vocês lerem, observem. Também, quando vocês forem ler, que depararem com... Eu não posso fazer alteração de nomes. De nomes também. Eu fiz isso aqui, quando chega no plural aqui, eu coloco os, aí tal, no plural. Como os mitziraim, no sentido. Eu não posso colocar mitzirais com S no final, sabe por quê? Porque vai mudar a sonalidade, o significado do nome deles para o mundo espiritual. Esses nomes hebraico, ele tem uma força e poder espiritual tão grande que você não imagina. Se a gente acrescentar ou tirar qualquer letra deles, o que acontece? Perde o significado e perde a força e o poder. É isso que ocorre, entenderam? Os nomes são totalmente sagrados, todos os nomes são sagrados, são históricos, enfim. Só que os desvios de cada um que é particularmente, ou então de todos eles.
Então, de acordo com como eles falam, os nomes era para vir assim, mas só que Roma, como é a Babel, que é confusora de línguas, assim como a Babel, a primeira Babel foi confusora de línguas, essa do primeiro século também foi confusora de línguas, que levou o povo a adorar a Cristo, a Deus, e se expandiu a língua latina no mundo todo, onde se formou inglês, português, italiano, enfim, todos os tipos de línguas. Então, o único que tem a possibilidade de descobrir todas essas verdades, que não tem dificuldade fonologicamente, somos nós. Que os demais países têm dificuldade em pronunciar o nome do povo, entenderam? Então, nós fomos realmente abençoados para adquirir. Então, esse trabalho aqui vai repercutir muito. Os que sabem hebraico vai ver facilidade, apesar também que aqui tem que fazer algumas correções também. Vai ficar para a geração futura, porque isso daqui já é para essa agora, para com que possa entender. O nome sacerdote, profeta, vai sair. Ainda está nessa aqui porque não deu tempo de eu tirar. Também não ia tirar tudo, deixar pelo. Então nem mexi. Então o nome do sacerdote, que é Kohen ou Kahamim, que é sacerdotes, né, no plural, e também o Navim, que é para os profetas. Tem que ter esses nomes, tem que colocar a cultura hebraica dentro da palavra do Criador novamente, tirar essas culturas nossas para que a gente possamos entender. Porque todo mundo está colocando as culturas inglesas, japonesas, tudo dentro da nossa cultura, porque a gente não pode colocar a cultura hebraica, resgatar novamente para dentro da palavra do Criador, que isso que era para ser antes. Eles tiraram e colocaram a cultura deles, mudaram os nomes, mudaram. Você pega esses textos que está aí, para você baixa, pega esses textos que está aí, pode verificar a diferença que há, entendeu? A diferença que há entre eles é muito grande. Para você poder falar os nomes hebraicos que está aqui, os nomes, você tem que pegar o alfabeto hebraico para você saber. Esse CH aqui, que está em os dois maiúsculos, ele tem uma só sonoridade, que é R. É Hanania. Quando o H é no meio, também ele tem um som de dois R. Entenderam? Então, é dessa forma. Olha, Michael, Michael, entendeu? Não é Michael, não, é Michael, como Israel, assim que eles chamam. A gente chama Israel, mas é Israel. Tudo é L no final. Olha, Daniel, a gente chama Daniel, mas é Daniel. Entenderam como é? Então é essa forma, gente. Já vai ficar melhor. Olha, Jehoiakim, rei de Yehudá, de Nebuchadnezzar, rei de Babel, a Jerusalém sitiou. Ó, eu li mais ou menos dessa forma. É um pouco complicado, até mesmo para quem sabe é um pouco complicado, mas com o tempo vai se habituando. Vai lendo, vai se habituando, depois vai ver que é fácil demais falar nos nomes originais. Então, gente, está aí na descrição, baixa os textos que estão aí na descrição e também se você quiser ajudar também, se for do seu coração depositar alguma quantia assim, estou pedindo porque também estou passando por dificuldades para ajudar também. Eu venho postando mais outras coisas, outros estudos, enfim. Eu estou passando por uma luta muito difícil porque eu estou fazendo isso, que não é fácil, que os espíritos estão lutando direto contra mim, para mim não pôr isso, para mim não mostrar essas verdades. E, enfim, tá aí na descrição tem o número da conta, quem puder ajudar a depositar. Quem não quiser também não tem problema nenhum. Que Shalom lhe abençoe, que o Criador Yah, no nome do Yahshua de Naziron,
possa te abençoar, possa abrir as portas para você, possa levar você a ter conhecimento também, porque Ele vai derramar conhecimento sobre toda a terra, não para essa geração, acho que estão por vir. Vai ter mais conhecimento, vai ter mais afeição na palavra, enfim, porque eles vão buscar a verdade, vão aprender a língua hebraica, outras línguas também, enfim. Shalom, agradeço vocês. Um bom dia para vocês.